Muito boa noite, colegas, clientes, amigos e sedentos por conhecimento. Estamos aqui nesta noite de terça-feira, gravando mais um podcast. Lembrem-se de nos seguir em todas as nossas redes, tanto Spotify, Apple Podcasts, YouTube, e estamos aí para contribuir e compartilhar conhecimento com vocês. Hoje é uma noite muito bacana, estamos aqui com um amigo, um parceiro, né? E um também fornecedor aí de serviços, que é um cara que já acompanha há muito tempo e que traz sempre pra gente aí muita tecnologia, enfim, muito apoio para a construção de uma equipe comercial eficiente. Estou aqui com o Luciano do Ravena, da Salt. Então, Luciano, se apresenta aí, fica à vontade para começar, hein? Boa noite, pessoal, tudo bem? Recebi esse convite aqui de última hora, né? Cheguei em Joinville para visitar um cliente e o Luiz falou: Cara, vamos fazer uma gravação? Cara, não podemos perder esse tipo de oportunidade, né? E já conheço o Luiz há tem um tempo e eu sou o Luciano Barroso, sou co-founder da Saltcode. Já tenho uma experiência com soluções de atendimento já tem um tempo, né? Eu trabalho com isso desde 2000. Com telefonia e etc. Então, apesar dessa minha linda cutis, eu já tenho os meus 42 anos. Sou formado em tecnologia, tenho MBA em gestão de tecnologia e hoje eu toco o time de desenvolvimento da Salt e também o time de experiência do cliente. Coisa assim que daqui a pouco a gente fala disso, né? Por que isso, né? Por que olhar para a experiência do cliente e olhar para produto junto, né? Estando na mesma cadeira, mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Muito bom estar aqui comigo também, Aislan, que, né, também tem seu papel na tecnologia, vai nos acompanhar aqui em mais um podcast, nosso porta-voz aí, do Zopcast. Aislan, se apresenta aí para a gente começar mais um bom papo nessa noite. Tudo bem, Luiz? É isso aí. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Acho que vai ser um papo muito legal. Estou bem curioso para conhecer mais aí sobre a Salt e como ela pode ajudar todo mundo do nosso ecossistema. Maravilha, maravilha. Então, vamos começar do início, né? Acho que conta um pouquinho da história de vocês, conta um pouquinho de como que vocês surgiram, o que era o propósito, né? E fala aí de como que vocês pretendem e pretenderam ajudar muitas pessoas. Show de bola, vamos lá, né? A Salt, ela vem de um conjunto de amigos e pessoas que trabalhavam juntas em uma outra empresa. Na época da pandemia, que foi uma época de mudança para todo mundo, né? Nós deixamos a outra empresa e decidimos montar a Salt, né? Para muita gente, o nome Saltcode é um nome bem importante, imponente, etc, né? E tem uma história bem divertida disso, assim, né? Como bons brasileiros de usar iniciais, Salt é sal. E sal é tão simples quanto Silvio, Andrade e Luciano. Uma coisa muita gente não conhece isso, os mais próximos já conhecem, mas o Andrade, que é um cara que é o nosso diretor comercial, que é meu sócio, né? Ele tem ideias brilhantes e tal. Ele falou: pô, sal, cara, sal é o tempero da vida. Tudo precisa de sal. Um relacionamento sem sal não tem graça. Uma comida sem sal não tem graça. E salt, cara, salt a gente leva para o inglês e combina com tudo. E aí o marketing trouxe depois o code. Tanto que se vocês olharem o símbolo da Salt, ele é um saleiro deslocado, né? Com um símbolo ali de abre e fecha de código, digamos assim. Então virou Salt Code. Então surgiu ali a ideia nossa surgiu lá em 2020, né? No dia 27/9/2020. Então o conceito da Salt veio, já vai fazer 5 anos agora, já, né? Mas nós só entramos em operação ali em agosto de 21, né? A solução começou a ser desenvolvida mais ou menos em abril de 2021. E aí o nosso primeiro cliente entrou em agosto de 21 ali, que chama-se Fastpan, que está conosco até hoje, quem foi a primeira empresa que confiou no nosso trabalho assim de imediato, né? E de lá para cá a gente vem
tendo aquisição de clientes aí mensalmente, devagarzinho, pé no chão e etc. Mas com bastante entrega, digamos assim, né? Boa, legal. Coincidentemente, a Zopo também tem um pouco dessa história, né? Também nascemos um pouco aqui de uma empresa que, né, o Eduardo e o Aislan estavam, e aí fomos ao mercado e as pessoas pediram muito pela volta deles, né, para o Bitrix, para a gente poder continuar entregando valor, né? Então, o mercado já entendi que precisava um pouco da ajuda, né? Legal. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, de entrega, né? O que vocês acreditam que faz parte aí do core e principalmente do que vocês podem promover, né? De vantagem para quem usa aí o serviço de vocês. Legal, legal. Nós temos uma bagagem olhando para telefonia, para telecom muito grande, né? Todo board, depois do Silvio, Andrade e Luciano, vieram mais 2 pessoas compor o board, que é o Maciel e o Vilmar. Cada um de nós tem uma cadeira bem específica ali na Salt, como um pilar da Salt. Eu trabalho com telefonia, com telecom, eu não lembro se é 2000 ou 2001, né? Que eu comecei trabalhando na Digivoice, que tem um carinho gigantesco pelo Smetana, que é um dos fundadores de lá. E a empresa ainda se permanece viva. Eu ainda presto uma certa consultoria para eles. Um dos primeiros produtos que eles desenvolveram foi feito pela minha equipe e eu, na época. Eu encerrei o ciclo lá em 2015. Mas assim, a gente tem uma amizade até hoje, etc. E daqui a pouco eu conto um pouco dele nessa história, que ele foi uma pessoa fundamental pro início ali da Salt, né? E hoje, com toda essa bagagem de telefonia lá, desde 2001 que eu trabalho com isso, nós conhecemos muito, desde protocolo que a gente fala lá no passado, de E1, R2, SDN, etc., até o que todo mundo conhece hoje, que é chamado de VoIP, né? Que é o Voz sobre IP, que tudo hoje é VoIP, né? Tudo que existia de legado vem migrando para o VoIP, e a nossa solução ela é hoje 100% SIP, 100% IP. E aí nós utilizamos um protocolo que chama WebRTC, que é um protocolo mesmo que um Google Meet usa. Então tornou a vida de comunicação um pouco mais fácil ali. E olhando para o que a gente resolve hoje, são centrais de atendimento voltado muito para call centers internalizados. Então imagina assim, vocês têm uma operação de vendas que você quer escalar esse time. Então eu tenho meu time de pré-vendas, eu tenho meu time de closers ali, não importa se é um BDR, um SDR, um LDR, etc. E eu tenho meu time de closer, o meu time de AE, né? Não importa a sigla que vamos utilizar para isso, mas nós ajudamos muito a escalar esses times com processos de automação para telefonia e recentemente, né, ali no início do ano passado, nós entramos com o WhatsApp também. E até o final desse ano aqui a gente também entra com o funil de e-mail, tá? Então como é que eu automatizo esse processo? Quando a gente olha para um motor de vendas, uma área de inside sales, etc., eu sempre tenho lá a minha aquisição de lead, meu topo de funil, meu lead chegando ali. Esse lead chega, vai para um CRM, o CRM manda esse lead para a Ravena, e a Ravena, que é a nossa solução, faz o processo de automação de cadência de telefonia e também de disparo de WhatsApp, etc. Tá? Então eu consigo automatizar esse processo para que o pré-vendedor ali não fique no braçal, né? Liga da caixa postal, liga da ocupado, liga, não atende. Então você tira esse esforço braçal e leva para uma máquina fazer isso, e a máquina fazendo isso, ela consegue retroalimentar o sistema com tudo que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Então, visão de dados é algo que a gente gosta bastante, né? Boa. Me lembro quando eu estava na JetBov e aí testamos algumas ferramentas, né, de discador, porque eu já conhecia essa tecnologia, já sabia que ela era muito eficiente, visto que consegue deixar o teu SDR fazendo outras coisas enquanto tem uma plataforma discando para ele, e aí naturalmente aumenta a produtividade e eficiência, né? Então a gente conseguiu montar uma equipe ali, não era tão robusta, era uma equipe ali que tinha até umas 5, 6 pessoas. E aí pensei, pô, já tá na hora, né? Não preciso ter uma equipe tão grande, normalmente as pessoas esperam ter 10, 20 pessoas, mas com poucas pessoas a gente já montou ali a primeira operação de discador.
E eu não conhecia a Salt Code Ravenna na época. Então eu testei várias ferramentas. E o que foi mais engraçado? Foi um desastre total, né? A gente ficou algumas ferramentas ali testando, algumas a gente manteve por 3 meses, 6 meses e cada vez a gente ia minando mais a operação. Então, quando eu encontrei novamente o Luciano e o time da Ravenna e a gente foi implantar, o maior desafio deles era o quê? Era desacostumar o pessoal a achar que isso era horrível, né? E começar a estruturar novamente uma operação que acreditava nisso. E aí a gente teve um baita trabalho, né? Então eu lembro que, cara, teve muita conversa, muita discussão e principalmente educação do time para a gente poder novamente fazer eles terem fé, né? Exato. E aí eu lembro que um ano e meio depois, já não tinha mais como ficar sem discador. Então o time ele ficou assim apaixonado pelo resultado que a gente estava entregando, né? E a gente começou dentro do CRM criar automação de mandar lost, de reciclar lead para poder cada vez gerar mais resultado, né? E a partir do momento ali, pô, dá para dizer que, sei lá, um terço ou metade do resultado do time de pré-venda já estava tendo como base o uso da ferramenta. Então, foi um baita case de sucesso, a gente até gravou aí um depoimento na época e acho que foi muito bom, assim, para desmistificar isso, né? Porque tem muita gente, discador é call center, discador é telemarketing. Não é, né? Não é. Se a gente conseguir trabalhar bem, estruturar bem, não fica com esse cenário. Acho que até vocês fogem um pouco desses termos, né? É assim, internamente, na solução nós chamamos de discador, mas muitas vezes quando eu vou falar com o cliente, com o nosso cliente, eu falo em automação de cadência. Porque tem muita gente do mercado de vendas que é anti-discador. Até o próprio pessoal de operação mesmo, você pega o próprio SDR e fala, não, mas discador, vou virar um call center, não sou bom nisso, cara, vou ficar com headset na cabeça, esse tipo de coisa. Só que eu faço uma brincadeira quando eu vou fazer, eu faço muita implantação, eu vou muito para cliente, eu gosto de estar no meio dos clientes porque eu acredito que isso traz uma visão sobre o produto para dentro de casa. Então, mensurar a experiência que o nosso cliente está tendo e muitas vezes a gente tira um insight ali desde o pré-vendedor que está usando a ferramenta, desde um closer, desde o gestor, alguém está olhando para dados e etc, né? E aí eu faço uma brincadeira assim, eu chego numa mesa assim, recentemente eu estava numa implantação, devia ter umas 50, 60 pessoas numa sala, no auditório, e eu fui falar sobre a Ravenna. E aí todo mundo lá de pré-vendedor, closer, mas era sei lá, 70% pré-vendas. E aí você começa a fazer algumas brincadeiras, né? Você fala assim, cara, você aí, Luiz, você é bom para ligar ou você é bom... O que você faz? Eu ligo e qualifico o lead. Legal. Mas você é bom para discar ou você é bom para qualificar, para ter pitch, etc? Eu sou bom para fazer pitch. Boa. E por que você liga? Cara, é engraçado assim, fica aquele silêncio na sala. Por que você liga? Quantas ligações você faz para você ter um alô efetivo? Para tirar a caixa postal, para tirar ligação muda, ligação que deu ocupado, não atende, etc. Todas as falhas de telefonia que acontecem ou porque o seu cliente, o seu lead não te atendeu. Qual o seu esforço? Cara, às vezes eu faço 200 chamadas para ter 10, 20 atendimentos. E por que você faz isso? Cara, ninguém sabe responder por que eu faço esse trabalho braçal. Eu falo, tá, mas se você é bom, se você é inteligente para ter um pitch alinhado, seguindo ali seu playbook, etc., por que você fica ligando? Bota a máquina para ligar, bota ela para fazer o trabalho sujo, porque eu falo que isso é trabalho sujo. Ligar e receber caixa postal é trabalho sujo, cara. Você liga, dá isso. Aí você volta lá no CRM e preenche, liguei, deu caixa postal. Aí ligou de novo, deu ocupado. Liguei, deu ocupado. Imagina o trabalho braçal que você tem. Põe a máquina para fazer isso. Aí a máquina disca, se deu caixa postal, ela vai lá no CRM e preenche. Liguei e deu caixa postal. Liguei tal hora e deu caixa postal. Liguei tal hora e deu ocupado. Então, quando atende e é um humano, e aí nós utilizamos de tecnologias para saber se é um humano ou uma máquina, né, digamos assim, é humano, é humano. Agora eu jogo para o pré-vendedor.
Então, o pré-vendedor ele vai receber ali muita chamada positiva. E aí sim ele pode exercer o pitch dele, que é a inteligência desse cara, né? Que é o que esse cara tem o maior trabalho numa área de pré-venda, seja inbound, seja outbound. A gente sabe que levar lead qualificado para closer é um trabalho árduo que esses caras fazem. E é invejável. Se você ouve ligação desse povo, você fala assim, meu, que trabalho difícil que é esse de qualificar lead, cara. É muito difícil. E aí eu falo, pô, põe a máquina para fazer pelo menos parte desse trabalho já, e aí alimentar CRM com base nisso. Boa. Tem muito lugar que o SDR até comemora quando alguém atende, né? Porque é um dia inteiro para falar com 3, 4 pessoas, quando tem. Quando tem, exato. É, de fato. E aí, pô, legal que você falou de discurso, porque a gente tá com uma integração nova, né? Que a gente construiu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa integração, como é que foi a experiência, né? A gente tá agora integrando o Bitrix com o Ravena. Somos o único player do mercado que tem essa integração, então é muito bacana aí para a gente mostrar o que a gente está construindo. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa conexão que a gente teve, do que a gente está gerando um pouquinho de valor. Eu vou complementar também aqui um pouquinho. Boa, boa. Eu conheço o Luiz já de longa data, né? E eu falo que a Salt não tem cliente e a Salt não é fornecedora de nada. Sempre a gente olha como parceria. Então, eu não vou ali, ele é meu cliente. Não, eu acho que assim, todo lugar, assim, eu saio, por onde eu vou, eu construo colegas e muitos colegas viram amigos. Porque, cara, a gente está falando de negócio o tempo inteiro. A Salt Code ajuda na operação das empresas. Então, pô, você tem que entrar na empresa do cara para você entender como é que é o processo de venda dele, entender como é que ele olhou para pessoas, para depois a gente entrar com tecnologia, né? Então a gente acaba conversando muito. E aí sempre tem o after, né? Vai beber alguma coisa, vai jantar e por aí vai. E hoje nós integramos com praticamente todos os CRMs de mercado, né? Então, Salesforce, Hub, Pipe, RD, Plumes e por aí vai. E aí vocês vieram com a necessidade, né? Então o Luiz está nessa nova cadeira agora, falou, cara, preciso integrar aqui com o Bitrix. Você consegue fazer uma análise disso, né? E hoje, na área de desenvolvimento nossa, nós temos pessoas específicas e focadas 100% em integração. Então são pessoas que conhecem todas as APIs de todos os CRMs e sabem como olhar para isso tudo. E aí quando chegou o Bitrix foi fácil, né? Porque veio documentação bonitinha, veio já processo de autenticação, tudo bonitinho que o Luiz e o time aí já trouxe pronto para a gente. E nosso time lá fez o estudo de estudo e em menos de um mês já estava integrado, tudo bonitinho. Fizemos a primeira apresentação ali para o Luiz e aí o Luiz levantou um ponto de importância ali para vocês, que é a parte do Copilot, que eu acho fenomenal, né? Que é o processo de transcrever, resumir, preencher já o CRM, etc. Aí faltou um detalhe nosso ali com o tipo da gravação enviada para o Bitrix e tal. Resolvemos isso essa semana aqui. Boa, boa. E aí a gente vê a força, né? A gente aqui na Zup está construindo muita coisa que envolve esse processo de automação, que envolve esse processo de conectar coisas com o CRM que ajudam as pessoas, né? Quando eu vi, bom, eu já conheci o Discador, né? O Discador com, cara, uma performance incrível, né? De te entregar um alô ali, muito bem configurado, de 3 você pula para 30, 40 ligação por dia e dá para passar disso tranquilamente, né? Tendo lead, tendo buffer para ligar, Exato. dá para passar disso. Então você já tem o alô automático, aí você tem a comunicação via WhatsApp. Daí a gente na Zopo construiu agora um Maps que consegue prospectar lead, né, e mandar direto para o CRM. Então eu vou lá, pesquiso um segmento, pesquiso uma região, prospecto, consigo 100 leads e mando para o CRM. Aí eu já mando 100 para o discador, eu já mando 100 para o WhatsApp. E aí vou lá buscar outra região e outro segmento, ou o mesmo segmento de outra região, e vou jogando. E daqui a pouco já caiu um alô, aí eu tenho que dar uma pausa na prospecção, né? Eu tenho que atender o cliente que já caiu. E as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai, enriquecendo dado, a gente, né, querendo ou não, vai colocando automação dentro do próprio CRM,
cai um cara no discador, eu consigo dizer se o meu SDR fez um bom discurso, não fez, qual que é a nota dele, né? Ele mesmo aprende a otimizar o discurso. Então, o meu processo de outbound é uma coisa difícil, né? Bem difícil. Então, o meu processo de outbound começa a melhorar automaticamente sozinho. Cara, não tem como não ter uma tecnologia dessa ajudando e dizer assim, não tem ROI. É impossível, porque tudo que você está fazendo está automatizado, você gera lead e é um custo baixo, né? Praticamente zero, né? Com prospecção, mantém todas as ferramentas, telefonia, WhatsApp, enviando mensagem e consegue focar realmente em eficiência, né? E aí se conectou muito bem, né? Eu entendo que tem muitas outras coisas que a gente também pretende fazer, que coloca uma IA no bot de qualificação, um chatbot, que são coisas que a gente também quer, né, trazer para cá. Depois lá no processo do closer, deixa mais um processo ali de transcrição de reunião, que preenche campo. Então, eu acho que a gente está muito conectado nisso, né? E o próprio Ravena já manda campo preenchido, já troca de etapa. Então, cara, daqui a pouco o papel das pessoas é só conversar com pessoas. Que incrível, olha só o que a gente está fazendo de transformação nesse ecossistema. Ele não precisa nem, né? Só senta na cadeira e conversa e, né, faz o teu papel, que é relacionamento, que é geração de valor, né? Que é mostrar para a pessoa que, enfim, tem um potencial imenso, né? E, pô, querendo ou não, a gente já teve uma bagagem, né? De passar por várias operações, por várias equipes comerciais e de olhar equipes que estão num estágio de baixa maturidade, que não entenderam isso ainda, né? E que precisam desse apoio para virar essa chave, né? Então, é legal quando a gente traz a bagagem e ajuda, né? Porque, sei lá, eu acho que eu me sinto bem pô, eu tô entregando uma solução massa, eu sei que a tua empresa vai vender mais. Tem muita gente que depende, às vezes, de um sonho, né? Que é uma empresa que, pô, tem, né, um dono ou sócios que emprega, que, né, querendo ou não, gera valor social. Sim. E a gente tá ajudando isso. Então, pô, é uma coisa muito boa, assim, né? Porque, de fato, vai virar uma chave, né? E acho que é muito, muito legal essa iniciativa, assim, que a gente tem para fazer. Eu acho que quando nós olhamos com esse papel, né? Hoje até tive uma reunião de última hora com o nosso time de marketing, que cuida do nosso LinkedIn, e eles perguntaram isso, né? Luciano, você, em uma das últimas reuniões, você comentou sobre papel social, né? E eu acho que isso é muito importante para todo empreendedor ter isso na cabeça, né? Eu aprendi isso com o Carlos Smetana lá na D-Voice, ele falou assim, a partir do momento que eu contrato pessoas, eu alimento famílias. Entenda como você quiser. Mas pô, tô trabalhando para isso. Concordo, sim. Você não tá me fazendo um favor, não tô te dando dinheiro de graça. Mas a gente tem um papel social de empregar pessoas. E quando a gente olha para isso, eu tenho que facilitar a vida das pessoas. Quando eu olho para grandes operações ou pequenas operações, não importa onde eu vou, eu acho que o maior prazer nosso é você enxergar assim, uma operação que estava ali silenciosa, se desgastando para fazer ligação, para mandar o WhatsApp, tudo manual e etc. E eu faço esse processo ser mais automático, cara, pouco importa a tecnologia toda que tem por trás. O que importa é o resultado final ali. Você fala, pô, tô fazendo esse cara vender mais. Se ele vender mais, a empresa dele cresce mais, ele pode contratar mais, ele pode... eu acho que a máquina gira mais. E isso é uma coisa bem engraçada, porque, pô, Luciano, mas você tá falando isso em eras de inteligência artificial, né? E onde muita gente prega a substituição do humano por IA. Eu falo, cara, eu acho que a IA, ela tem que nos apoiar a ser mais produtivos. Mas eu acho que a ideia não é sair substituindo todo mundo, né? Muita gente fala sobre isso, não, vamos substituir, vamos pegar meu time inteiro de pré-vendas e eu quero colocar a sua máquina aqui para fazer. Pô, mas cadê o seu outro trabalho? O seu fim é só ganhar dinheiro ou o seu fim é empreender, contratar pessoas? E quando você contrata pessoas, às vezes você contrata um júnior aqui ou contrata um pré-vendedor
você treina esse cara começa a crescer, ele vai virar um closer, ele pode virar um coordenador lá na frente, sabe? Você está ajudando a vida das pessoas, a evoluir as pessoas na carreira. E aí você fala assim, não, eu vou substituir isso tudo por máquina e pronto. Então, acho que a gente tem que saber equilibrar muito isso, né? Porque é uma discussão que é complicada hoje, né? Boa. E eu percebo que para muita gente pode funcionar, mas para muita gente pode ser uma ilusão. Porque, por exemplo, a gente tem esse processo de qualificação via IA e não usa. Porque a gente entende que o nosso modelo de negócio não funciona dessa forma. Exato. Pelo contrário, hoje estava eu e o Aislan aqui à tarde, discutindo funil, discutindo o processo de qualificação e quais são os critérios que a gente vai otimizar para ter um lead score melhor, para ter uma taxa de conversão melhor ali no processo de closer, de AE, né? Por quê? Porque a gente quer trabalhar com eficiência, a gente entende que, cara, o tempo do AE é um tempo escasso, né? O tempo do closer tem que ser muito bem aproveitado. Então, a gente coloca energia ali no processo de qualificação para que exista uma grande eficiência e que, né, exista, de certa forma, uma qualificação até mais consultiva. Então, não funciona com IA, né? Não sei se um dia vai funcionar. Hoje não funciona, né? Eu acredito que, ao longo do tempo, eu que estou no papel de tecnologia e estou olhando para isso o tempo inteiro, eu acredito que cada dia mais estamos evoluindo com isso. Mas hoje, o Andrade, que é meu sócio, ele fala assim, nós temos uma visão privilegiada do mercado. Aí, por quê? Porque quando eu olho hoje para os nossos clientes todos, hoje 80% da nossa base, 70%, 80% da nossa base é base de vendas. São clientes que trabalham com Ravena para vendas. Porque nós também atuamos no mundo de pós-vendas. E aí, eu vejo o que todos os nossos clientes estão fazendo. Então, e hoje, o que se usa muito de IA? Usa para qualificar aquele cara, para tirar aquela sujeira. Então, eu tenho um chatbot com IA para saber se esse lead é lead ou é alguém que entrou na minha LP para pedir emprego. Coisas desse tipo, assim, sabe? Então, eu preciso tirar essa sujeira aqui. E aí, depois é que eu limei isso, aí eu ainda passo muitas vezes para um pré-vendedor. Quando eu jogo isso para um closer direto, por exemplo, cara, que ferramenta... Você já usa alguma ferramenta hoje? Aí a pergunta, né? Ah, já uso uma ferramenta. Você conhece a nossa? Ah, já fiz demo, já sei valor, etc, etc. Peraí, esse cara já sabe onde ele tá no fundo de funil. Joga ele para um AI, joga ele para um closer. Agora, antes disso, cara, só tenta tirar o curioso daqui e depois passa para o SDR alimentar esse cara. E é muito engraçado, né? Você fala assim, pô, toda essa nova geração, ela olha muito para o canal de WhatsApp, olha muito para o canal texto e fala-se pouco. Mas é unânime, todos os nossos clientes falam que o WhatsApp é para tentar contato telefônico, é para fazer um vínculo. Pô, consegui falar com esse cara. Luiz, posso te ligar? Ô, pode me ligar. Aí sim eu consigo fechar um negócio. É unânime. Entendeu? E vai muito contra o que muita gente prega, né? Não, vamos só olhar para o WhatsApp, por quê? Porque um pré-vendedor em WhatsApp consegue falar com 10, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Em telefonia eu falo um só por vez. Mas eu acredito num ponto que eu engajo o cara por telefone. Se eu ligo para o Luiz e o Luiz desliga na minha cara, é uma falta de respeito, porque ele ouviu minha voz, ele ouviu que é o Luciano aqui falando. Agora, se é no WhatsApp, é frio. Ele arquiva minha conversa, ele exclui minha conversa, ele só ignora minha conversa e pronto. Então, se eu começo a bater demais no Luiz, aí o Luiz vai falar, pô, esse cara tá me enchendo o saco, vou bloquear. Aí começa a bloquear o WhatsApp, bloquear o WhatsApp. A Meta vai lá e fala, deixa eu bloquear esse cara aqui definitivamente, porque ele tá incomodando alguém. Então, eu acredito que o canal de telefone vai muito tempo ainda até ser substituído aí num futuro por WhatsApp ou qualquer outro canal, entendeu? A telefonia caminha muito bem ainda. É porque ela traz todo mundo para o momento presente, né? É síncrono, né?
Exato. O WhatsApp, você pode estar falando comigo e eu estar numa reunião com alguém. E aí eu só, Depois que eu vi, tal, e não tô nem aí, né? Essa é a verdade. Quando você consegue conectar com um cara por telefone, ele te dá atenção. Se ele não quiser te dar atenção, ele desliga e fala, me liga mais tarde, etc. Né? E aí quando você olha para a ferramenta como a nossa, quero falar mais tarde. Beleza, deixa eu agendar uma ligação para você aqui. Eu agendo uma ligação, aviso o CRM que eu agendei uma ligação e daqui a pouco a ferramenta liga automaticamente para ele. Então eu já até tirei aquele trabalho do pré-vendedor anotar no bloco de notas que ele tem que ligar para fulano. Peraí, né? Deixa a ferramenta ligar para o cara automaticamente, entendeu? Então, conecta. Telefonia conecta. Boa. Hoje inclusive, a gente estava falando disso também, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito, já trabalhei muito com um time de pré-vendas e desmistifico um pouco daquele, o pré-vendas tem que falar rápido, tem que ser sucinto, tem que conseguir uma qualificação boa e rápida. Também não funciona para o nosso modelo de negócio, né? Eu prefiro ficar 10, 15 minutos com alguém, pegando informação, criando conexão, gerando curiosidade, né? Entendendo exatamente o que ele precisa e quem mais precisa para fazer esse processo de qualificação ser muito mais vantajoso, né? Ao mesmo tempo complexo, mais vantajoso, e passar um vídeo muito bem qualificado. Pô, se eu faço 2, 3... pessoas na conta, né? A gente conversou muito sobre isso. Justo. Se eu faço 2, 3 desse por dia, cara, olha só, né? O valor que eu tô gerando... eu lembro que eu treinava muito o SDR para ser assim, né? E quando alguém engatava e conseguia esse processo, cara, eu era o SDR favorito, né? E aí todo mundo brigava pela oportunidade desse SDR, porque ele fez um processo diferente, né? E aí, mas o SDR ele só tem que qualificar, ele não tem impacto na venda. Não acho que é verdade também. Acho que ele tem um impacto muito grande na venda. Exato. Né? O quanto ele gera realmente dessa curiosidade, consegue fazer uma passagem de bastão rápida. Eu lembro que a gente transferia entre os times direto, assim, o cliente ele nem esperava. Ele, então tem consultor disponível aqui, ele já vai falar contigo agora. Apertava um botão, já tava o consultor, opa, tudo bom? Então, sabe? E já tinha recebido uma prévia e já conseguia fazer um rapport rápido ali. E aí, naturalmente, conectava e fluía. Exato. Quando você olha para times de pré-vendas, essa passagem de bastão para vendas, eu acho que são detalhes simples que fazem muita diferença depois. Então, assim, eu tô falando com você e aí o lead tá ali naquele momento de... Eu falo que ele não tá no momento ainda... ele tá no momento emocional, né? Alguém abordou e tá contando uma história para ele de uma solução, de um produto, etc. E ele não tá no momento ainda que ele parou e respirou. É a melhor hora para eu transferir esse cara, não deixa esse cara esfriar. E aí, quando eu faço uma transferência a quente para um closer, e na nossa solução é possível, por exemplo, colocar as 3 pessoas, então, o pré-vendedor, o lead e o vendedor, para eu apresentar, fazer aquela passagem de bastão. Estou aqui com o Luiz, que é o nosso AE, estou te passando aqui, Luiz, o Aslen vem de tal lugar, assim, assado, e já gostou um pouco do nosso produto aqui, você continua o bate-papo com ele? Continuo sim. Então, eu conectei as 3 pessoas aí. Então, eu fiz o meu papel, que é muito importante de pré-vendas, e passei o bastão da melhor forma possível. Não joguei para lá, né? Não fiz só um agendamento para o futuro, etc. Então, são pequenos detalhes ali que o cliente vai falar assim, pô, que fenômeno o atendimento desses caras, entendeu? Gera experiência, né? Gera experiência. Boa. Acho que se pautar em experiência, a gente fala muito de jornada, por isso que a gente estava trazendo muito isso que são ferramentas que a gente usa internamente e oferece para o cliente, né? Então, como fazer essa jornada ser o mais fluida possível, né? Para que fique mais em formato de esteira do que em formato de funil. Exatamente. E aí o quanto, de fato, o cara vai avançando e ele nem vai percebendo quando ele vê, já fechei. Já fechei. Essa é a ideia, né, cara? É pegar o cara do lado emocional dele ali e ele fala assim, minha jornada até aqui foi perfeita, entendeu? Esse é um ponto que a gente cuida muito bem dentro da Salt, olhando para essa esteira, né? A gente toma muito cuidado entre a qualificação do lead dentro de casa mesmo, né? Ali a apresentação que é feita pelo time comercial, depois levar isso para o time de onboarding
e depois passagem de bastão para o ongoing ali. São pontos, são detalhes que vão fazer diferença para o nosso cliente, né? Até nós temos um jargão lá que não é o que nós fazemos, é o como nós fazemos. Que esse é o grande detalhe, assim. Solução de telefonia, solução de automação, etc. Tem muitas no mercado, assim como tem CRM, etc. Mas é o jeito de tratar esse cara faz muita diferença. Né? Que é entender o negócio do cliente para poder atender esse cliente bem. Entendeu? Boa. Eu lembro que uma grande vitória nossa é, pô, os caras vão fazer um grupo de WhatsApp pra prestar suporte pra gente, cara. Ninguém faz isso. Exato. No máximo, os caras têm um telefone de WhatsApp que você cai no suporte normal lá. Era tipo uma galera reunida. Até que você trouxe, de repente, tecnologia e customer experience unidos, né? Trabalhando, né, sob a mesma ótica que é a tua e o quanto isso, de repente, já gera essa visão de valor, né? Que a gente fala muito de o desenvolvedor e o cara de produto, né? Ele entende produto. E o time de experiência do cliente entende do cliente, né? Pô, imagina se você une os dois em um só nível, o quanto que você gera de valor para realmente entender a experiência do cliente e melhorar o seu produto, né? Ou construir soluções que ele precisa, né? Eu vejo que a gente tá muito próximo disso aqui. Eu mesmo encho o saco do Aislan o tempo inteiro para ele produzir app, para ele fazer produto que eu entendo que, cara, isso aqui vai encaixar como uma luva para os nossos clientes, a gente vai conseguir ajudá-los muito e, pô, a gente com certeza também consegue gerar uma receita adicional, não só para eles, como para a gente também, né? Exato. Eu acho que eu sou desenvolvedor ainda, eu desenvolvo algumas coisas ainda, eu acho que eu não consigo largar isso, nem sei se eu vou conseguir largar isso da minha vida, porque alguns momentos de descanso meu é desenvolvendo alguma coisa. Põe minha música ali, põe meu rock and roll ali e vou desenvolver alguma coisa para esfriar a cabeça. E eu acho que eu sempre fui aquele, há muito tempo atrás, aquele desenvolvedor que era só desenvolvedor, que olhava para código. E quando você olha só para código, você muitas vezes não entende o que aquilo ali vai ajudar alguém. Você pega uma necessidade de alguém, o seu gestor ali, por exemplo, né? O gerente da área de desenvolvimento ali. Chega para você e fala assim, ó, desenvolve essa funcionalidade para mim. Aí você pega aquela funcionalidade, aquele card descrito, digamos assim, e só desenvolve. Só que muitas vezes você, como desenvolvedor, não entendeu o que aquilo ali ajuda no dia a dia alguém. Acho que um passo que eu dei na minha vida, e não foi ideia minha, foi ideia de um amigo meu que chama Paulo Pittini, era um consultor da DigiVoice, que ele falou assim para mim, faz uma pós, faz um MBA em gestão, olha mais para esse lado. E para mim foi uma virada de chave, porque eu aprendi que tecnologia, ela tem que resolver um problema e realizar um desejo. Eu acho que isso é para tudo, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, pô, agora eu entendi para que serve tecnologia. Isso é uma coisa que a gente prega muito dentro da nossa área de desenvolvimento. O nosso desenvolvedor, o nosso programador, o título que for, digamos assim, não é um cara que lê a descrição de algo que é para ele desenvolver e só desenvolve. Ele tem que entender para que serve aquilo ali. Porque a partir do momento que ele entende isso, o que ele vai fazer? Ele vai pensar também com a cabeça de um usuário. Quem vai usar aquilo? Seja um relatório, seja uma dashboard, seja o front que vai ali para o STR, tanto faz. Mas ele tendo essa cultura na cabeça dele, fica muito mais fácil ele ter visibilidade. Pô, onde eu ponho esse botão? Vou dar um exemplo idiota, né? Onde eu ponho esse botão? É aqui ou é ali? Então são detalhes que ajudam bastante. E sentar nessa cadeira de CTO e essa cadeira de Head de CX, eu acho que me dá uma visão boa disso. Porque eu estou no dia a dia com os clientes, eu tenho algumas carteiras que eu cuido, ainda tem uma parte da carteira, a boa parte da carteira é o meu time lá que toca, mas existem algumas contas que eu toco. E aí, fazendo uma visita, estando presencial e etc., você começa a entender muito da necessidade. Entendeu aquela necessidade? Peraí, eu vou traduzir isso aqui em produto. Né? Teve até uma menina que me questionou hoje, ela falou assim, Luciano, o que você dá de conselho para um cara que está começando um desenvolvimento novo, um produto novo, quer montar alguma coisa, né? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar aquela sua ideia, desenvolver o básico e pôr no mercado. Porque se ela resolver o problema, põe para alguém usar, mesmo que seja de graça, alguma coisa assim. Cara, resolveu um problema seu? Resolveu.
Cara, o que que eu posso fazer para melhorar? Ah, faz isso, isso e isso. Muitas vezes, toda aquela dor do seu cliente vira um produto para você. E boa parte do que existe na Ravena hoje, tem uma parte que foi conceito nosso, ideias nossas e etc. Mas tem muita coisa que é ideia de cliente. Cara, e se você fizer assim? Cara, eu já imaginei isso, isso, isso. Isso aqui é resolver um problema meu. Você, pô, se eu lapidar a ideia do cara aqui, a ideia desse cliente, e vira um produto. Entendeu? Então, acho que construir com base nas necessidades de mercado pode ser uma dica simples, né? Às vezes parece besta, mas ajuda bastante. Ajuda bastante a construir produto, eu falo. Boa. E aí quando você resolve uma dor, aparece outra dor. Ah, isso é normal. É, É sempre assim. é igual os gargalos, Eu né? falo que hoje, se eu frear todo a nossa dash de desenvolvimento, para tudo, não vou colocar mais nada. Tem trabalho com os 2 anos. Facilmente, Só entendeu? gargalog. Cara, o que tem lá em planning, cara, e ideas lá, vai em frente, assim, tem muita coisa de ideia que o cliente dá, que o próprio time interno de experiência, o time de suporte, ou o próprio board tem de ideia, etc. A gente vai colocando isso tudo, vai tabulando o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, então tem trabalho para muito tempo aí. Boa, boa. Que bom, que bom. Isso eu acho. Então tem planos para o futuro aí de coisas novas, né? Tem bastante coisa nova entrando aí. Muita coisa que o mercado já faz, né? Então, estamos tomando muito cuidado ali com transcrição, resumo, insights da chamada, também do WhatsApp. Agora veio o módulo novo de e-mail e já já a gente vai ter um produto novo aí que nós podemos desenhar o fluxo de relacionamento com o cliente. E aí eu posso brincar com esse flow todo, com os multicanais, só que tem uns detalhezinhos a mais aí que a gente fala mais no futuro. Legal. Mas tem bastante coisa por vir aí. De novo a jornada aparecendo. Né? Jornada é o que mais importa, né? Eu conheço algumas pessoas e eu tenho como fã, por exemplo, o Lex Chaves e etc., que olham muito para a jornada do cliente, né? E eu falo, pô, a gente tem que olhar muito para o cliente, desde a hora que eu fiz a aquisição desse cara até o final da vida dele. Todo cliente pode ter um ciclo que se encerra. É engraçado isso, né? Quando você começa a empresa, você fala assim, pô, meu primeiro churn, meu Deus do céu, como isso é possível e etc. Mas depois de um tempo que você tem empresa, você começa a perceber que você tem churn, né? Seu churn tem que ser natural, né? É natural. O nosso churn é, assim, muito baixo. E o churn que nós temos hoje dentro de casa, muita empresa que fechou uma operação ou reduziu demais uma operação e não faz mais sentido ter uma ferramenta de automação e etc. Então ele vai fazer ali, agora tem um pré-vendedor, aí não faz muito sentido. Mas o nosso churn, assim, por produto, por não atender o produto, é basicamente zero ali. Acho que é muito trabalho, muita dedicação para chegar nesse ponto. Bom demais, bom demais. Muito bom, acho que estamos chegando próximo ao fim aí, né? E aí eu queria que tu deixasse umas palavras aí para o pessoal, né? E pudesse, né, se despedir aí com um discurso. Boa, vamos lá. Bom, pessoal, quem precisa de uma solução de atendimento, seja para vendas, seja para pós-vendas, com atendimento eletrônico para pós-vendas também, as famosas URAs inteligentes, todo esse processo de automação de cadência com registro no CRM, integração com o CRM. E quem quiser saber um pouquinho mais aí de um empreendedor novato, né? Pode me seguir nas redes sociais, é Luciano Barroso. Agradeço vocês aí pelo convite. Estarei aqui em Joinville por mais alguns dias. Tem mais umas conexões com algumas pessoas aqui. Muito obrigado e é com o Luiz aí, for falar mais algum ponto aí. Obrigado, Luciana. Bom, agradecer, né? Obrigado demais. Acho que é muito bom contar com um parceiro do calibre de vocês, né? E, pô, convidar todo mundo, né? Se cadastra, a gente tem link para cadastro, a gente tem, né, todas as redes sociais, a gente tem contato com a gente, quer conhecer o pessoal da Ravena, quer entender como funciona essa integração, cara, tamo junto, a gente faz uma demonstração, né? E é isso, espero...
Ah, QR Code. Puxa o QR Code aqui, ó, e se cadastra e vem falar com a gente, né? Tem um especialista aqui, né, para demonstrar o potencial que essa ferramenta pode gerar e com certeza a gente tá junto aí só para melhorar a vida de vocês. Então, conta com a gente. Obrigado a todo mundo e até sempre. Até sempre. Até sempre.